Mire as palmas de suas mãos. Um olhar atento revelará que as linhas mais largas e nítidas, que logo saltam aos olhos, convivem com veios menores, discretos, quase imperceptíveis, mas que preenchem o panorama de sua individualidade. Quem observa hoje um mapa da cidade de São Paulo e enxerga apenas os dois gigantes que a cortam, os rios Tietê e Pinheiros, não imagina que durante a maior parte de sua história, por aproximadamente 4 séculos, os paulistanos conviveram com uma rede hidroviária mais plural, difusa e familiar do que as linhas de suas próprias palmas. Nossos antepassados próximos construíram suas vidas às margens de aproximadamente 500 rios, riachos e córregos, segundo dados oficiais da Prefeitura de São Paulo. Já de acordo com uma pesquisa recente do projeto Rios e Ruas, iniciativa fundada pelo urbanista José Bueno e pelo geógrafo Luiz de Campos Júnior, que mapeia e contabiliza os rios da cidade, o número chegava a 800. Hoje, praticamente todos se encontram sob nossos pés, canalizados abaixo de avenidas, ocultos por muros e até soterrados. No dia 24 de janeiro de 2025, a Defesa Civil de São Paulo, baseada em dados de uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, da zona norte da capital, registrou o terceiro maior volume de chuva em um único dia desde 1961. No fim da tarde, caíram 82 milímetros em apenas uma hora. A chuva gerou um apagão geral, afetando mais de 100 mil pessoas por toda a cidade, muitas das quais ficaram sem acesso à eletricidade por semanas. O ano de 2025 registrou 332,7 milímetros de precipitação em seu primeiro mês, 14% acima da média histórica dos últimos 30 anos na capital. Porque uma das condicionantes do processo de urbanização é a impermeabilização do solo, né? Ora, se o solo está impermeável, na hora que ocorre a precipitação, no período chuvoso, a água não tem o que fazer senão escoar por essa superfície impermeável e alcançar cotas mais baixas, que são os rios e os canais. E aí, a hora que essa água chega nos rios e nos canais, eles estão revestidos e canalizados. Então, isso certamente provoca uma aceleração do fluxo e um crescimento de volume, né? E aí você sente a necessidade de desenvolver infraestrutura para reservar essa água e para deslocar, retirar essa água. Aí vem o dimensionamento de sistema de drenagem, a construção de reservatórios para conter esse volume, que rapidamente ele cresce, né, porque a cidade está impermeável. Dependendo da intensidade da chuva, esse processo ocorre com muita celeridade e com muita avidez, ou seja, ele é agressivo, né? E daí vem todos os problemas. Na década de 1920, o Plano de Avenidas, obra do engenheiro Prestes Maia, sob a gestão do prefeito Pires do Rio, visava, além de limitar as enchentes dos vários rios da cidade, criar mais espaço urbano para a circulação de automóveis em São Paulo. A solução foi canalizar praticamente todos os cursos d'água da capital paulista. Não é coincidência que, no fim da mesma década, a cidade sofreria sua primeira grande enchente histórica, quando o rio Tietê transbordou cerca de 2 metros. Essa tragédia histórica mudou a relação do paulistano com a água para sempre. Como consequência, em 1942, teria início o projeto de retificação do rio Tietê e a posterior construção da sua via marginal, iniciativa que não apenas alterou o curso do maior rio da cidade, como devastou seus vastos trechos de mata ciliar. Desde então, as enchentes desastrosas tornaram-se uma realidade recorrente na vida dos paulistanos. Desde então, pouco mudou no que diz respeito às soluções para os problemas hídricos de São Paulo, que segue se baseando nos preceitos da drenagem clássica, também conhecida como infraestrutura cinza.
Ela consiste na implementação de estruturas convencionais da engenharia voltada ao controle de enchentes, como galerias pluviais, diques e canais artificiais, buscando conduzir o mais rápido possível as águas torrenciais de nossos temporais para fora dos limites urbanos e priorizando a funcionalidade técnica e o controle das cheias por meio de materiais impermeáveis, como o concreto, e da contenção artificial das várzeas de rios. Tudo isso leva a soluções altamente eficientes, mas apenas a curto prazo, sobretudo quando se leva em consideração as rápidas mudanças climáticas que estamos enfrentando há anos. Os primeiros piscinões implantados em São Paulo no fim da década de 70, começo de 80, agora eles já estão mostrando características que eles já não suportam o nível da chuva, né, que a gente recebe, por conta das mudanças climáticas, maior vazão da chuva. Então, é uma medida que, isolada, pode funcionar por uma janela de tempo, mas ela não vai resolver o problema das cidades. Mas novas soluções efetivas de drenagem estão se tornando cada vez mais populares. Soluções viáveis, focadas em eficiência e controle, mas que conciliam a intervenção humana às capacidades naturais de autorregulação do meio ambiente. Conhecidas como infraestruturas verdes, consistem em redes multifuncionais e interconectadas de áreas verdes e demais espaços de lazer. Agora, as medidas mais estruturais, a gente tem as medidas cinzas e as verdes, né, as soluções verdes. As cinzas, como vocês conhecem, piscinões, retificação de córregos, encostas. Essas são as medidas que podem vir, mas acompanhadas com as medidas verdes. As infraestruturas verdes, elas são importantes por poderem ser multiplicadas. Elas, em conjunto, né, em conjunto entre elas e em conjunto com outras alternativas, tornam o planejamento ali hidrológico, o planejamento urbano da cidade mais forte, mais executável, né, e duradouro. In fact, what we should do and what indigenous people in the Amazon have done since a long time to close the cycle right there where you live, so to give back the water in the same state as you received it. And for a small community, this is more easy because there's a big part of nature to absorb it. But for a very dense community like São Paulo, one of the largest cities in the world, one has to stop externalizing the problem. So actually, the way I see this is to introduce elements of nature, so-called nature-based solutions that can help us treat the water. So plants with their roots can help us treat the water. Opções como jardins de chuva, parques inundáveis, escadas verdes e biovaletas são apenas algumas das possibilidades inovadoras de incorporar o verde ao cinza, trazendo permeabilidade e vida a esta selva de pedra.